Hoje, 24 de fevereiro, o conflito entre Rússia e Ucrânia completa um ano, sem perspectiva de fim, com perdas sob o ponto de vista humanitário e rastros na geopolítica e na economia global. Mas, passados os momentos mais agudos da guerra, o que podemos esperar daqui para frente? Quais as grandes tendências da economia mundial? Eu sou a Lorena Dourado, economista do Itaú, e nesse vídeo do Ion eu vou fazer uma breve retrospectiva do conflito, contar um pouco do que esperar para 2023 e pontuar os principais impactos da guerra na economia e no seu bolso. Quando as tropas russas atravessaram a fronteira da Ucrânia rumo à capital Kiev um ano atrás, começava o primeiro conflito militar de grande escala na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Com o passar do tempo, o palco do conflito foi migrando para a região de Donbass, no extremo leste da Ucrânia, historicamente conhecida pela metalurgia e seus depósitos de carvão. Já havia um movimento separatista em curso na região, onde ficam as cidades de Luhansk e Donetsk, mas depois da ofensiva russa, o controle da Rússia aumentou. Agora, os russos ocupam 75% da região contra 35% no começo da guerra. Vários países do Ocidente se posicionaram contra a guerra e acabaram lançando mão de uma série de sanções econômicas, que vão desde embargo à importação do petróleo e gás natural russo até a exclusão do país do sistema bancário internacional. Com o passar dos meses, a ajuda econômica se transformou em ajuda militar. A União Europeia e os Estados Unidos, principalmente, passaram a enviar armamentos e recursos bélicos à Ucrânia. A economia global mal se recuperava do choque da Covid-19 quando chegou essa guerra e adicionou mais incertezas no cenário. A inflação, que já vinha pressionada aqui no Brasil e no resto do mundo, ganhou novos contornos com o conflito. Tanto a Rússia como a Ucrânia são grandes participantes do mercado de commodities e a guerra levou a uma disrupção da oferta desses bens, jogando os preços para cima. Apesar do Brasil não depender desses países para abastecer o consumo interno, a simples alta das cotações internacionais acaba afetando os preços por aqui. Isso ajudou a inflação a chegar a um pico de 12% e fechar 2022 em 5,8%, um nível alto, bem acima da meta do Banco Central, mesmo com cortes de impostos que trouxeram alívio em itens como combustíveis e eletricidade. A propósito, nesse ano, a inflação deve continuar pressionada por conta, principalmente, de fatores internos e terminar dezembro perto de 6,3%. O remédio amargo para a inflação é o aumento dos juros, ou seja, o preço do dinheiro, e os bancos centrais ao redor do globo vêm elevando as taxas com o objetivo de conter essa escalada dos preços. Só que, de um tempo para cá, a inflação global tem cedido e já dá para a gente começar a ver o fim do ciclo de aperto monetário global. No caso do Brasil, o Banco Central já encerrou o ciclo de alta em 2022, com a taxa chegando a 3,75% ao ano. A gente espera que o ciclo de corte de juros comece no quarto trimestre desse ano, com a Selic encerrando 2023 em 12,5%. Mas, se as incertezas sobre o regime monetário e fiscal não forem revertidas, o risco é de cortes mais tardios. Nos Estados Unidos, o ciclo de aperto monetário, que teve início em 2022, foi o mais intenso desde os anos 80. O Banco Central teve que agir de forma contundente para vencer a batalha contra a inflação depois de sucessivos choques pelas quais a economia global passou. É verdade que a luta ainda não está ganha, mas a inflação vem arrefecendo e, por isso, o fim da alta de juros parece estar próximo. O Fed, Banco Central Americano, deve entregar mais duas altas residuais de 0,25 pontos percentuais nas próximas reuniões, com a taxa chegando entre a faixa de 5% a 5,25% nesse ano. O custo de sacrifício do juro alto é a atividade. Então, essa guinada de subida de juros no mundo traz uma fatura, e a conta vem em forma de desaceleração do crescimento econômico. A economia global deve perder o fôlego nesse ano e sair do crescimento estimado de 3,4% em 2022 para 2,7% em 2023. O que ajuda a mitigar a desaceleração global é, em grande parte, o fim da política de tolerância zero à Covid na China e melhores perspectivas para a zona do euro, região que foi particularmente machucada pela guerra, tanto pela proximidade geográfica como pela dependência energética da Rússia. Num primeiro momento, a deflagração do conflito acabou beneficiando, economicamente falando, o real, porque mesmo com o aumento da aversão ao risco, o Brasil estava bem posicionado por ser uma economia exportadora de commodities e alimentos e por ter baixa exposição à Rússia, o que fez com que o real se apreciasse. Os juros já altos e distância dos riscos geopolíticos também ajudaram bastante. Recentemente, a dinâmica do real tem sido mais volátil, com indefinições fiscais fazendo preço na cotação.
Mas em um cenário de China crescendo mais forte e Fed parando de subir os juros, o dólar deve enfraquecer, o que costuma favorecer as moedas de países emergentes. Por conta disso, agora a gente espera que a taxa de câmbio encerre o ano em 5,30 contra 5,50 da nossa última projeção. Em resumo, a guerra continua sem um vencedor claro e sem uma trégua no radar. A Rússia parece estar longe de ficar sem recursos para continuar atacando e a Ucrânia parece longe de ficar sem a ajuda da OTAN. A economia global teve que, nesse meio tempo, se adaptar com mais esse choque que vem sendo acomodado ao longo dos meses. 2023 deve ser um ano de desaceleração, por conta dos juros altos de 2022, mas com as economias em um pouso relativamente suave, afastando as chances de recessão. Essas são as principais consequências econômicas que o conflito na Ucrânia trouxe para a economia global e para o Brasil. Dependendo da sua evolução, ele pode continuar impactando o seu bolso no médio e longo prazo. Por hoje eu fico por aqui. Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos relevantes do mercado, é só se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e mandar suas dúvidas nos comentários. Até a próxima!